Boa noite a todos. Declaro aberto a 5ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pereiras do terceiro ano dessa legislação, do terceiro ano de legislatura. Ordem do dia. Chamada para verificação do quórum. 5ª sessão extraordinária de 24/6/2020. Adriana Salvetti Monitor. Adair Tristão. Presente. Antônio Luiz Fialho, presente. Argemir da Silva Marques Neto. Hélio Gomes. Joel Rubio de Miranda. Presente. Paulo Henrique Xavier. Paulo Roberto Turri. Roberto Luiz Silveira. Leitura da ata da sessão anterior. Ata da 4ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pereiras. Aos 24 dias do mês de maio de 2020, às 19h05, no plenário das sessões, o vereador Custódio Tomazella, sobre a presidência do senhor Adair Tristão, secretariado pelos vereadores Joel Rubio de Miranda e Antônio Luiz Fialho de Carvalho, e com a presença dos vereadores Adriana Salvetti Monitor, Argemir da Silva Marques Neto, Paulo Henrique Xavier, Paulo Roberto Turri e Roberto Luiz Silveira. Ausência justificada do vereador Hélio Gomes, por ser do grupo de risco da pandemia Covid-19. Realizou-se a sessão para apreciação da seguinte matéria: projeto de lei do Executivo número 25/2020, dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 1157/2020, projeto de lei do Executivo número 26/2020, dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 1158/2020, projeto de lei 27/2020, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa vigente do município e das outras providências. Projeto de lei 28/2020, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa vigente do município e das outras providências. Projeto de lei 29/2020, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa vigente do município e das outras providências. Projeto de lei número 30/2020, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa vigente do município e das outras providências. A seguir foi realizada a chamada para a verificação do quórum. Ato contínuo foi realizada a leitura da ata da sessão anterior, que, colocada em votação, foi aprovada por todos os presentes. Em sequência, o presidente colocou em votação o regime de urgência na matéria da ordem do dia e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes referentes aos projetos, sendo ambos aprovados por unanimidade de votos, e colocou após os projetos de leis 25, 26, 27, 28, 29 e 30, 2020, aprovados por unanimidade de votos. Nada mais havendo a ser tratado, às 19h42, o presidente declarou encerrados os trabalhos, solicitando a lavratura desta ata que segue pelos presentes assinados. Sala de sessões em 24 de junho de 2020. Adair Tristão, presidente. Joel Rubio de Miranda, primeiro secretário. Antônio Luiz Fialho de Carvalho, segundo secretário. Adriana Salvetti Monitor. Argemir da Silva Marques Neto, Hélio Gomes, Paulo Henrique Xavier, Paulo Roberto Turri e Roberto Luiz Silveira. Está em votação a ata da sessão anterior. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Está aprovada por unanimidade de votos. Leitura dos projetos de lei. Projeto de lei do Executivo Municipal 19 de 2020. Projeto de lei número 19 de 2020, de 23 de abril de 2020. Dispõe acerca da adoção de banco de horas por ocasião da pandemia do Covid-19 aos empregados públicos municipais de Pereiras e das outras providências. Miguel Tomazella, prefeito do município de Pereiras, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Durante o estado de calamidade pública de que trata o decreto número 1640/2020, na impossibilidade da realização de
de teletrabalho, bem como da concessão de férias, ficando autorizada a interrupção das atividades parcial ou em sua totalidade pela administração municipal, e a constituição que regime especial de compensação de jornada, por meio de banco de horas, em favor da administração municipal ou do servidor, para compensação no prazo de até 18 meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. Inciso 1º. A compensação de tempo para recuperação do período interrompido poderá ser feita mediante prorrogação de jornada em até 2 horas, que não poderá exceder 10 horas diárias, trabalhos em final de semana e feriados. Inciso 2º. A compensação do saldo de horas será determinada pela administração municipal, independentemente de acordo individual ou coletivo, de acordo com a escola determinada por cada secretaria, escala. Inciso 3º. No caso de demissão ou exoneração, o saldo positivo em favor do servidor será pago como horas extras e o saldo negativo será descontado do servidor até o limite das demais verbas rescisórias. Artigo 2º. O empregado público municipal deverá firmar o termo de acordo que compõe o anexo dessa lei. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua promulgação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Pereiras, 23 de abril de 2020. Miguel Tomazella, Prefeito Municipal. Acordo individual de banco de horas, período de calamidade pública nacional. O presente acordo individual terá sua aplicabilidade vinculada à vigência do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional, decretado em decorrência da pandemia do coronavírus, Covid-19, pelo presente acordo individual de banco de horas para compensação de jornada de trabalho, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pereiras, inscrita sobre o CNPJ número 46-634-622-0001-72 e o servidor. Qualificação vinculada à Secretaria Municipal. Ocupante de cargo com carga horária de resta convencionado com fundamento na Lei Municipal número 2020 e na medida provisória número 927/2020 de 22 de março de 2020, que a interrupção das atividades pelo empregador parcial ou em sua totalidade poderão ter as correspondentes horas compensadas em momento posterior, com acréscimo legal à jornada contratada. A compensação das referidas horas, por meio de banco de horas, em favor do empregador ou do empregado, deverão ser compensadas dentro do prazo máximo de até 18 meses, contado da data do encerramento do estado de calamidade pública. E, por estarem em pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente em 2 vias, o qual vigorará por prazo indeterminado. Justificativa. Considerando que pandemia do coronavírus e o estado de calamidade decretado pelas autoridades para conter o avanço da doença, considerando a obrigatoriedade de seguir as normas oficiais de restrição de circulação e reunião de pessoas e zelar pela saúde dos empregados públicos, considerando a necessidade de adotar medidas legais aptas a preservar empregos e produtividade, de modo a mitigar a grave crise econômica que se anuncia, considerando que haverá a interrupção das atividades de setores da Prefeitura, considerando que foi editada a medida provisória 927, permite a implantação de banco de horas, de modo que as horas suprimidas
no período de calamidade possam ser compensadas no período de até 18 meses, no limite de 2 horas por dia, por acordo individual entre empregado e empregador, considerando que há necessidade de legalização através do presente projeto de lei para que o banco de horas possa ser utilizado pela administração municipal, a fim de não prejudicar a continuidade dos serviços públicos, bem como os direitos dos servidores municipais. Razões essas que justificam o presente PL são mais que suficientes para o fim a que se destina. Diante do elevado alcance social da proposta, temos a certeza de contarmos com o apoio dos ilustres vereadores à aprovação deste projeto de lei. Com certeza, diante do exposto, vossas senhorias hão de entender a presente proposta, estudando-a, debatendo-a, visando a apreciação da matéria, com um voto positivo. Cumprimentos a todos os senhores vereadores pelo importante papel que cumprem no presente exercício, votando matérias importantes e polêmicas do interesse da nossa comunidade e nossos servidores. Prefeitura Municipal de Pereiras, 23 de abril de 2020, Miguel Tomazella, prefeito municipal. Projeto de Lei Complementar 7 de 2020, do Executivo Municipal. Desculpe, Projeto de Lei Complementar 4 de 2020. Projeto de Lei Complementar número 4 de 2020, de 10 de março de 2020. Dispõe sobre a alteração da tabela de referência da Prefeitura e do vencimento, base dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias da Prefeitura do município de Pereiras e das outras providências. O prefeito do município de Pereiras, Estado de São Paulo, Miguel Tomazella, usando das atribuições que lhe são conferidas por leis, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica alterada a tabela de referências constante na tabela 3 do anexo 1 da Lei Complementar número 21 de 28 de janeiro de 2020, que passa a vigorar de acordo com o anexo 2 dessa Lei Complementar. Artigo 2º. Fica alterada a referência salarial dos cargos de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, que passa a ter seu vencimento base correspondente à referência 6 da tabela de referência, constante na tabela 3 do anexo 1 da Lei Complementar número 21, de 28 de janeiro de 2020. Artigo 3º. Em razão da alteração realizada pela presente Lei Complementar, as referências dos cargos e os anexos 1 e 2 da Lei Complementar número 13/2018 passam a vigorar de acordo com o anexo 1 da presente lei. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão de conta de dotação vigente suplementadas, se necessárias. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Pereiras, 10 de março de 2020. Miguel Tomazella, prefeito municipal. Aí segue aí os anexos aí, ó, da lei complementar, quadro pessoal, cargos efetivos. Tranquilo, acabou? Não, tem acho que justificativa. Justificativa. Considerando o disposto na Lei Federal número 13.708, de 14 de agosto de 2018, que altera a Lei número 11.350, de 5 de outubro de 2006, para modificar normas que regulamentem o exercício profissional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Considerando que, de acordo com o artigo 9º, inciso 1º, inciso 1 da Lei
número 13.708, de 14 de agosto de 2018, o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias a partir de 1º de janeiro de 2020 é no valor de R$ 1.400, considerando a necessidade de adequação dos vencimentos de referidos profissionais. Encaminho para apreciação de vossas senhorias o presente projeto de lei complementar que, de acordo com o artigo 9º, inciso 1º, inciso 1 da lei número 13.708, de 14 de agosto de 2018, o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias a partir de 1º de janeiro de 2020 é no valor de R$ 1.400, razão pela qual se faz necessária a apreciação com a consequente aprovação do presente projeto, o que se espera por tratar-se de matéria de singela compreensão. Prefeitura Municipal de Pereiras, 10 de março de 2020. Miguel Tomazello, Prefeito Municipal. Está em votação o regime de urgência da matéria da ordem do dia. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Está aprovado por unanimidade de votos. Está em votação a dispensa dos pareceres das comissões referente aos projetos de lei do Executivo. E os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Está aprovado por unanimidade de voto. Esses dois projetos, um estava na Câmara há dias, há meses, segura, põe, não põe, a pedido do Executivo, aí converso com a secretária, converso com o advogado, eu falei, amanhã nós colocamos os dois projetos. Então decidimos colocar os projetos. Se os vereadores quiserem fazer um comentário sobre os dois projetos, está aberto para fazer comentário. O vereador Roberto Luiz viu um adendo no projeto. No artigo 2, o empregado público municipal deverá firmar o termo de acordo com o componente anexo dessa lei. Deverá, não, poderá. O que a gente podia fazer, votar, encaminhar para o Executivo para alterar isso aqui. Ele vai consultar o jurídico dele, sim ou não. Não precisa? Então, nós vamos fazer um adendo nisso. Poderá. Vamos dar um exercício, então, de 10 minutos para a gente acertar isso daqui. Voltamos ao trabalho normal daqui 10 minutos. Obrigado.
Voltando aos trabalhos, leitura da emenda modificativa 1 de 2020, Comissão de Justiça e Redação. Está em votação o regime de urgência da matéria da ordem do dia. Os vereadores a favor permaneçam como que se encontram. Não, tem que ler. Emenda modificada 1 de 2020. Altera o artigo 2º do projeto de lei 19/2020, que dispõe acerca da dotação de banco de horas por ocasião da pandemia do Covid-19 aos empregados públicos municipais de Pereiras e das outras providências. Artigo 1º. O artigo 2º, o projeto de lei 19/2020 passará em vigor com a seguinte redação. Artigo 2º. O empregado público municipal poderá firmar o termo de acordo que compõe o anexo dessa lei. Pereiras, 24 de junho de 2020, Comissão de Justiça e Redação. Paulo Roberto Turri, relator das comissões. Está em votação o regime de urgência da matéria da ordem do dia. Os vereadores a favor permaneçam como que se encontram. Foi lido e está aprovado por unanimidade de votos. Está em votação a dispensa dos pareceres das comissões referente aos projetos de lei do Executivo. Os vereadores a favor permaneçam como que se encontram. Está aprovado por unanimidade de voto. Está em votação o projeto de lei 19 de 2020 e sua emenda modificativa 1 de 2020 e o projeto de lei complementar 4 de 2020. Os vereadores a favor permaneçam como que se encontram. Está aprovado por unanimidade de votos. Tinham falado para dar a palavra ao vereador, qualquer vereador falar um assunto livre, se alguém tiver interesse. Não. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.